Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Meu nome é Samuel Cunha. Hoje nós vamos começar um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. No primeiro capítulo, do versículo 1 ao 17, Mateus fala sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo, comprovando tanto ser filho de Abraão, como também do rei Davi. Se você é daquelas pessoas que quando chega nesse texto, pula e ignora, quero convidar você sobre a importância, quero tentar demonstrar para você a importância desse texto, tanto para os leitores do passado, como para os leitores de hoje. Jesus é o único ser vivo que pode comprovar ser descendente legítimo do rei Davi, sendo esse um componente essencial do Messias prometido no Antigo Testamento. Quero ler com você Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da quem foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque. Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Bom, pessoal, nós vamos tentar colocar alguns pontos que esses 17 versículos nos mostram de importante, tá? Quando a gente observa o Evangelho de Mateus, vou dizer de Mateus, mas a pronúncia correta era Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, porque o Evangelho não é de Mateus, mas sim uma boa notícia do Senhor Jesus. Nenhum dos 4 evangelhos eles mencionam o autor de uma maneira clara, igual o apóstolo Paulo faz nas suas cartas. Mas a tradição, isso é muito aceito entre a maioria dos estudiosos, a tradição diz que os 4 primeiros livros do Novo Testamento têm como autores Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Mateus, ele era também chamado de Levi. Ele era um cobrador de impostos. Nós vemos isso em Mateus capítulo 9, versículo 9. Então, o autor desse primeiro evangelho é Mateus, um discípulo de Jesus, e que tinha como profissão, antes de se tornar discípulo, cobrador de impostos. Muito bem, isso é um ponto importante. Outro ponto é, qual é o propósito que Mateus tinha a escrever esse livro, tá? A escrever este evangelho. O propósito que ele tinha era apresentar Jesus para os judeus como Messias e Rei prometido. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver
formato de texto, formato de linguagem, um estilo de texto diferente em cada um desses escritores. Talvez por Mateus ser um cobrador de impostos, nós vemos o livro dele um livro bem organizado e com alguns detalhes que não encontramos nos outros evangelhos, tá? Mas o grande propósito dele é apresentar Jesus como Messias e como Rei que o Antigo Testamento vinha prometido, tá bom? Então esse era o propósito do Evangelho segundo Mateus. Muito bem, nós vemos uma organização nesse Evangelho que ele coloca 5 principais sermões. Então nós temos o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7. Depois nós temos o sermão As Instruções para o 12, que está ali principalmente no capítulo 10. Depois nós temos o capítulo 13 com as parábolas do reino, o capítulo 13 só sobre parábolas do reino, muito bom. E o capítulo 18, um ensinamento profundo e especial sobre perdão, é ali que nós temos a parábola do credor incompassivo. E por fim, o sermão profético que está no capítulo 24 e 25. Cada um desses 5 sermões, ele se encerra com uma expressão idêntica, com uma expressão exata que diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Então todos esses 5 sermões, eles são concluídos desta forma, e você encontra no conteúdo de Mateus essa estrutura bem organizada, que provavelmente esteja ligado à sua ex-profissão, à sua profissão anterior antes de ser discípulo, que estava relacionada a ser um cobrador de impostos, tá? Muito bem, você percebe também nos ensinos de Mateus que ele não explica os costumes e os termos judaicos. Por que ele não explica? Porque os seus leitores entenderiam, tá certo? Então, como o destinatário deste livro era especificamente para leitores judaicos, ele não fica explicando a questão de sacrifício, a questão de festas, sabe? Então, termos que os leitores já sabiam o que eram, ele não fica explicando algo que João, por exemplo, explica. Marcos também faz isso, tá? Explicando para os leitores por quê? Porque os leitores não iriam saber o que são alguns termos e conteúdo especificamente judaicos, tá? Nós vemos aqui uma curiosidade interessante. Acontece no Evangelho de Mateus 13 vezes para que se cumprisse. E isso nunca acontece nem em Marcos e nem em Lucas, a expressão para que se cumprisse. Se você já leu o Evangelho de Mateus, você vai ver que frequentemente ele utiliza essa expressão. Olha, aconteceu isso, Jesus nasceu aqui para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí ele cita o profeta do Antigo Testamento. Por que isso? Porque para comprovar para o leitor que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão, e estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então ele utiliza com frequência essa expressão para que se cumprisse, tá? Mateus é o evangelho que mais repete a expressão reino. Ele repete isso 56 vezes, e apenas Mateus utiliza a expressão reino dos céus. Então essa é uma curiosidade interessante que nos dá um norte de algo específico desse evangelho que nós vamos estudar, tá bom? Mateus registra a sua genealogia partindo de Abraão e indo até José, padrasto, por assim dizer, de Jesus. Já Lucas, ele começa a sua genealogia de Adão e vai até Maria, mãe de Jesus. Em ambas as genealogias registradas na palavra de Deus, de Jesus, nos evangelhos, Jesus é herdeiro, descendente, tanto de Abraão como também de Davi, tá? Mas nós temos aí essa diferença entre um evangelho e outro. Nós vemos que Mateus ele enfatiza a linhagem real de Jesus.
como um dos propósitos do seu evangelho é comprovar que Jesus tanto é o Messias como também o Rei, e e muitas promessas do Antigo Testamento mencionavam que seria descendente de Davi, né? O próprio Deus, utilizando o profeta Natã, diz para Davi: a sua descendência me fará um reino eterno, né? E muitos outros profetas também, como Isaías, e muitos outros profetas mencionam que do governo herdeiro de Davi teria um descendente que governaria para sempre. Essa é uma profecia que se aplica e que tem o seu cumprimento no Senhor Jesus Cristo, tá? Então Mateus enfatiza essa descendência, tá? Também enfatiza a relação com o fundador da raça judaica, que é o Abraão, né? Então, logo no primeiro versículo ele diz: filho de Davi, filho de Abraão, tá certo? Depois disso, para você ter uma ideia de como era importante a genealogia para a cultura judaica, o livro de Neemias capítulo 7, versículos 63 ao 65, alguns sacerdotes eles foram retirados do serviço, porque eles não puderam comprovar a sua genealogia. Então, a pessoa sabia que era sacerdote, reivindicava esse direito, mas ele teve de ser retirado do serviço. Por quê? Porque não podia comprovar a sua genealogia, né? Assim como está lá na lei de Moisés, nos Pentateucos, que deveria ser descendente de Levi, né? Então, como o sacerdote não tinha como comprovar a sua descendência, ele teve de ser retirado. Então, assim nos dá um norte de como era importante a genealogia na cultura judaica, que era os destinatários aonde Mateus estava escrevendo essa notícia, essa boa notícia, esse evangelho, esse livro, tá certo? Bom, nenhum gentil seria aceitável aos judeus como um líder religioso, nenhum gentil. Então, antes de qualquer coisa, você percebe que no evangelho de Lucas deixa um pouco mais para frente para falar a genealogia de Jesus. Mateus é o primeiro versículo, ele já começa com isso. Se não me engano, Lucas começa no capítulo 3. Mateus, no primeiro versículo, as primeiras palavras, ele já comprova Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Por quê? Porque os seus destinatários, os seus leitores, não aceitariam nenhum líder religioso que não tivesse a sua genealogia comprovada, tá? Muito bem. Nós vemos aqui uma curiosidade, não sei se posso chamar de curiosidade, mas uma mensagem linda da graça de Deus, porque nós vemos a menção de Raabe, que a Bíblia diz explicitamente que era uma prostituta. Nós vemos aqui Ruth, que era gentias. Raabe e Ruth eram gentias, tá certo? Tamar, que cometeu um incesto junto com Judá. Judá cometeu um incesto com Tamar, que era sua nora. Nós vemos aqui a menção da mulher de Urias, ou seja, a menção de um adultério cometido pelo rei Davi com a mulher de Urias. Então nós olhamos para essas pessoas mencionadas na genealogia do próprio Messias, e nós vemos aqui uma mensagem de graça. Nós vemos aqui uma mensagem da misericórdia de Deus. É evidente que Jesus não viria de pessoas perfeitas, né? Todos somos pecadores, mas aqui nós vemos uma menção de pessoas que, aos olhos humanos, todo mundo, de certa forma, ali olharia e falar: poxa, mas um gentil aqui nessa genealogia, né? Tamar cometeu um incesto, né? Raabe, uma prostituta. Ruth, poxa, ela é gentia, né? Então, além disso, nós vemos a menção de Manassés. Manassés, segundo a Bíblia, é considerado o pior rei de Judá.
Ele cometeu pecados como prostituição, idolatria, feitiçaria, e chegou até o ponto de queimar os próprios filhos aos deuses estranhos, estrangeiros, tá certo? Então, a menção de Manassés e dessas outras pessoas que nós vemos aqui, nós vemos uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia. Pessoas imperfeitas fazem parte da genealogia do Santo Cristo, do Cristo perfeito, tá certo? A genealogia, meus irmãos, tem um propósito, vamos dizer assim, de certa forma científico, né? O registro das genealogias, eles foram perdidos na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Eles foram perdidos quando Jerusalém ela foi invadida. Esses registros das genealogias antigas foram perdidos, né? Então, a genealogia, quando você olha assim, a genealogia, por exemplo, Lucas começando em Adão, Mateus começando em Abraão, isso nos transmite uma mensagem de que essas pessoas, elas existiram. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem, um conto de fadas, não é uma mensagem inventada. Jesus existiu, e para comprovar, uma das comprovações disso é que a sua genealogia, Davi existiu, foi um rei, participa da história de Israel. Abraão existiu, participa da história de Israel. E Jesus não é um conto qualquer, não é uma história inventada. A história de Jesus é uma história verídica. E assim os discípulos foram testemunhas da sua história, da sua mensagem, da sua morte, da sua ressurreição. Tá certo? Então, assim nós vemos alguns pontos importantes da genealogia do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo dizendo: Jesus é o único filho de Davi vivo que pode comprovar a sua genealogia, porque todas as outras foram perdidas na destruição, na invasão em 70 depois de Cristo. Jesus é o único, é o verdadeiro filho de Davi, filho de Abraão, que veio para salvar todos aqueles que creem nesse santo evangelho.